Muito bem. Nós sabemos que sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, existem leis. Leis que estão atuando. Leis interiores. As leis são aqueles princípios que vão trazer consequências. Princípios bons, princípios de Deus vão trazer vida. Princípios negativos, princípios pecaminosos vão trazer morte. A pessoa que entra no caminho do pecado, ela encontra a morte. Por exemplo, a pessoa que está lá na bebida, no álcool, na droga, no cigarro, na prostituição, nas perversões sexuais todas, ela vai encontrar enfermidades que trarão morte. Morte. Quase sempre as pessoas que estão nas drogas, ou elas morrem de uma maneira trágica, consequência do próprio tráfico de drogas, ou ela vai morrer em consequência de uma overdose, de problemas que a droga traz para o seu próprio corpo. Aquela morte lenta é morte. Pecado traz morte. O casamento dentro do propósito de Deus, como diz a Escritura em Hebreus, que bendito seja entre todos o casamento, o matrimônio e o leito sem mácula. O leito sem mácula traz alegria, traz os filhos, traz a bênção de Deus, traz a paz, traz aquilo que é o normal para uma família. Mas onde há mácula, onde há pecado, seja no casamento, fora do casamento, pecado, adultério, traz enfermidades, traz constrangimento, traz dor, traz morte. A consequência do pecado é sempre a morte. A Bíblia chega a dizer não apenas a consequência, mas o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que a pessoa certamente vai receber por pecar é morte, é separação plena e total. Mas nós vamos ver aqui que o Senhor nos fala sobre algo que acontece dentro de nós quando temos a luz de Cristo, quando compreendemos a razão do Evangelho, quando recebemos o perdão de Deus e a obra da cruz do Calvário. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Este capítulo é um dos mais lindos das Escrituras. Um capítulo maravilhoso, é como se fosse o ápice, o topo aqui da carta de Paulo aos Romanos. Ele nos leva a um ápice. Não tem nada além disso aqui na terra. Diz assim, Romanos 8, a partir do verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, que versículo maravilhoso! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, nenhuma. O inimigo não adianta nos acusar, porque quando estamos em Cristo é porque recebemos o seu perdão. E se recebemos o seu perdão, estamos limpos, estamos santos, estamos justificados. Deus olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. Estamos justificados, justos diante do Senhor. Meu esposo teve uma experiência muito tremenda. Ele, certa vez, estava orando, estava em um momento a sós com Deus, mas o inimigo veio na sua mente e começou a acusá-lo. Começou a dizer, você é isso, você é aquilo, você está aí adorando a Deus, mas você é um pecador, você fez isso, fez isso, fez isso, e começou a trazer lá do passado as suas faltas. E ele foi escutando o que o diabo estava dizendo na sua mente, porque é exatamente aqui, na nossa mente, é que o inimigo vai trazer os pensamentos, vai trazer as insinuações de pecado em termos de acusação. E aí meu esposo foi ouvindo o diabo falando e disse, pode falar mais, fala mais, até que ele falou demais, pecados demais, ele disse, acabou? Mas você esqueceu aquele outro pecado e aquele outro que eu cometi.
Agora, diabo, escreve embaixo de tudo que você falou. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, desapareceu imediatamente aquela tentação de acusação. O inimigo está aí para nos acusar. Ele é o acusador. E a acusação faz com que a pessoa vá para baixo, com ela se sinta mal, ela se sinta culpada. E há pessoas que chegam a tirar a vida por causa da culpa. Entram em depressão por causa da culpa. Elas se mergulham em autoflagelação, em autoextermínio, elas se enchem de enfermidades por causa da culpa. Mas a palavra diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Jesus levou a nossa condenação. Jesus pagou pelas nossas culpas. Jesus foi condenado à cruz, foi martirizado, foi açoitado, foi pregado na cruz do Calvário. Deu a sua vida em nosso lugar, meu lugar e seu lugar. Então, a condenação, a justiça foi paga. Tetelestai, está consumado. Foi pago. Não há mais nada para cobrar de nós, porque os nossos pecados foram apagados quando recebemos Jesus. E esse capítulo maravilhoso continua dizendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Senhor diz aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Uma lei anulando a outra lei. A lei do pecado atuando, acusando, maltratando, matando, destruindo. Mas a lei da vida trouxe o perdão. A justiça foi paga, os pecados foram apagados, não existem mais diante de Deus. O Senhor mesmo disse que lançaria no mar do esquecimento. O Senhor disse, e de teus pecados não me lembrarei mais. Os tenho lançado no mais profundo mar, não me lembrarei. Não há diante de Deus um só pecado nosso. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando nós confessamos a Ele, Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu já fiz tanta coisa errada, eu me envergonho da vida que eu levei. Quando nós recebemos Jesus, quando nós aceitamos o seu perdão, a nossa dívida é paga. É como se você devesse milhões e milhões e milhões e milhões de reais no banco e você não tivesse como pagar, você não tem nenhum bem, e mesmo que tivesse seus bens, um carro, uma casa, não dariam para pagar a dívida no banco. Uma dívida altíssima, mas alguém muito rico, que tem muito dinheiro, o filho do dono do banco, resolveu pagar a sua dívida. E assim foi. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dono de tudo que existe, de tudo que foi criado. Ele pagou a minha dívida e a sua. Agora, não há mais condenação. Paulo fala que aquilo que foi impossível à lei, a lei foi dada para o povo de Israel, mas ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu obedecer aqueles 10 mandamentos. Ninguém, ninguém, ninguém.
era impossível a lei, Deus nos trouxe a possibilidade de salvação através de Jesus, o Filho de Deus. É muito lindo percebermos como Deus atua. Ele diz que nós agora não andamos segundo a carne, segundo o impulso da nossa carne, mas andamos segundo o Espírito. Segundo o Espírito. E Paulo continua dizendo, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Carne aqui é no sentido de natureza pecaminosa. Aquelas coisas que, por exemplo, você não vai encontrar um jornal publicado ou televisivo, um jornal no mundo que tenha só boas notícias. Ah, nasceu uma criança linda lá na maternidade. Ah, a família está recebendo 2 bebês, gêmeos, lindos, saudáveis. Ah, você não vai ver o jornal que fala, hoje é aniversário destas pessoas, vamos nos alegrar com elas. Olha, gente, hoje nós tivemos a nossa mesa, comemos, acordamos com vida. Você não vai ver um jornal assim. Mas os jornais que vendem são jornais com más notícias. Notícias de pecado. Matou, estrupou, guerra, violência, morte. E esses jornais vão vender. Quanto maior a tragédia, mais saída tem o jornal e a notícia. Por quê? Porque a carne cogita das coisas para a morte. O homem natural, ele quer as coisas ruins, as coisas que são morte. É a natureza pecaminosa. Mas aquele que tem o Senhor, ele vai querer vida. Ele vai querer as coisas boas. Ele vai buscar Deus, a sua vontade e a sua palavra. E você? Como você tem vivido? A sua inclinação é para o pecado? Ou você quer Deus, encher-se de Deus? Se você se enche das coisas da carne, fica lendo o que não deve, assistindo o que não deve, então vai ser pecado e pecado na sua vida. Mas se você busca as coisas de Deus, ler a palavra de Deus, orar, meditar, adorar, servir, compartilhar a sua fé, sua vida será uma bênção. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu peço perdão para os meus pecados. Ó Deus, eu tenho pecado tanto. Perdoa-me. Lava-me completamente de toda iniquidade, de todo pecado. Dá-me um coração puro na Tua presença, um coração santo, um coração perdoador, um coração longânimo, um coração paciente, um coração cheio do Teu amor. Dá-me a Tua paz, a Tua alegria, para que eu possa levar por onde eu for a Tua doce presença. Eu me entrego a Ti, Senhor, hoje e para sempre. Toma-me, usa-me de maneira maravilhosa para glorificar o Teu nome. Pai, que as pessoas que nos assistem recebam o toque do Senhor, o toque que cura, que liberta, que traz a paz, que traz a Tua presença, que traz, ó Deus, a unidade, que traz a vida. Que a Tua vida seja vista na vida de cada pessoa que nos assiste. Teu poder e Teu amor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme na palavra de Deus, leia a Bíblia, estude, ore e cresça espiritualmente. Estaremos juntos no próximo programa, compartilhando aqui a palavra de Deus, aqui
na Rede Super. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.